Continuando com o exemplo anterior, vamos supor que eu, como projetista dessa rede neural, eu decida então fornecer essa informação pronta de que esses três filtros são úteis. Então, um filtro para detectar linhas diagonais indo de cima para baixo, como aqui, um outro filtro para detectar pequenos desenhos de X numa sub-região da imagem e um outro filtro para detectar pequenas linhas diagonais indo de baixo para cima. Esses filtros eles são implementados computacionalmente como pequenas matrizes, no caso aqui pequenas matrizes de 3 por 3 pixels, e basicamente dá para ver que aqui os pixels que estão ligados correspondem aos que a gente quer tentar detectar. Tá? Já vou mostrar como que a gente usa essas matrizes aqui para aplicar esse filtro e detectar onde na imagem que tem esse padrão. Então, quando a gente fala que um desses filtros vai ser aplicado na imagem, a gente faz isso através de uma operação matemática chamada de uma convolução. E a ideia é bem simples. Se a gente tem a nossa imagem onde a gente quer passar o filtro para identificar onde nessa imagem tem linhas diagonais de baixo para cima, nesse caso, a gente posiciona esse filtro, essa pequena matriz, em diferentes regiões da imagem e vai deslizando esse filtro e passando ele em cada uma das regiõezinhas da imagem. Digamos que a gente queira aplicar esse filtro nessa região para detectar com que certeza ou com que força, digamos, esse filtro detecta uma diagonal de cima para baixo aqui. O que é calculado exatamente? Como é que a gente faz a convolução desse filtro com essa sub-região aqui dessa janela da imagem? A gente basicamente multiplica cada pixel, entre aspas, cada valor do filtro pelo pixel correspondente, armazena aqui numa outra matriz de resultado, então 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então dá tudo 1 aqui, né? Quer dizer, o que significa que esse é tudo 1? Quer dizer que tem um match perfeito entre os valores do filtro, que estão codificando o padrão que a gente quer identificar, com os pixels da região que está sendo analisada. Né? De fato, é idêntico. Então dá tudo 1 aqui. E aí depois a gente vai calcular a média desses valores, que é tipo, aqui esse pixel deu um match perfeito, aqui também, aqui também. Quando a gente for fazer a média, então a gente vai somar todos esses valores, dividir por 9, que é o total, dá 1. Então, o que a gente faz com esse valor 1? A gente armazena ele na imagem resultante aqui, bem no centro da onde o filtro foi aplicado. E aí a gente faz a mesma coisa para todas as outras regiões da imagem. A gente vê, por exemplo, vou aplicar o filtro agora nessa região aqui central. Bom, esse pixel e esse aqui dá 1, esse menos 1 e menos 1 dá 1, a multiplicação. Esse menos 1 e o mais 1 são diferentes, então menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Então aqui vocês podem ver que agora está indicado com menos 1 os lugares onde não deu match certo. Então ele, quando eu fizer a média desses valores aqui, dá 1 mais 1 menos 1 e assim por diante dividido por 9, dá 0,55. Qual que é uma interpretação desse 0,55? É que até existe uma diagonal descendo aqui de cima para baixo, nessa região que eu estou analisando, mas existem outras coisas, então não é um match perfeito. Se fosse um match perfeito, seria 1.0 aqui. Então ele detectou parcialmente o padrão que eu quero detectar. Tem umas outras coisas ali que atrapalharam um pouco. E aí eu aplico, vou deslizando nessa janela do filtro, passo por toda a imagem. No final eu tenho uma imagem resultante que se parece com isso aqui. E aqui eu estou usando como sistema de cores, quanto mais claro, maior o número, quanto mais escuro, menor. Então, se vocês olharem meio de longe essa imagem aqui na direita, vocês podem ver que os lugares onde está mais clarinho, por exemplo, nessa diagonal do 1, 1 aqui, são justamente os lugares onde, na imagem original, ele detectou o padrão de interesse, que é esse padrão diagonal de cima para baixo. Aqui, por exemplo, por que deu um número super negativo aqui? Porque se eu analisar a região centrada nesse pixel, é totalmente diferente. Eu acho que não tem nenhum pixel que dê match com aqueles pixels do filtro. Mas, enfim, a ideia agora é que essa imagem resultante, ela está me indicando com valores altos nesses pixels, digamos, dessa imagem, os locais aonde tem diagonais descendo. Então, aqui é uma imagem que é como se ela tivesse uma versão mais mastigada da original, que ela não reflete todo o desenho da original, ele só me diz aonde que tem as diagonais para baixo e aonde que não tem. Essa imagem resultante de fazer a convolução do filtro com a imagem original se chama de um feature map. É o mapa da feature, de onde a feature ou a característica de interesse aparece. Então, o mapa me dizendo aonde na imagem original aparece essa característica de interesse aqui. Então, isso aqui é como se pudesse ser interpretado como um detector da presença ou da ausência de uma determinada característica em diferentes regiões da imagem, onde aqui a característica, né, são essas diagonais. Bom,
como eu tenho a imagem de entrada, e aqui eu estou assumindo que eu tenho 3 filtros, eu vou pegar e fazer a convolução desse primeiro filtro com a imagem, como eu mostrei no exemplo anterior. Vou fazer a convolução do nosso segundo filtro com a imagem e do terceiro filtro com a imagem. E eu tenho como resultado esses 3 feature maps aqui. Então, notem, esse segundo acontece a mesma coisa. Ó, ele está no feature map, na imagem resultante dessa convolução, está bem ativado apenas a região onde tem um X perfeito na imagem original, que é essa região central. As demais tem matches parciais com um X, e aí o quão bom é o match nas outras regiões da imagem é indicado pelas cores, aqui, ou pelos números, né? Quanto mais perto de um, melhor o match. E aqui nesse último feature map, justamente as partes que estão mais claras são as regiões da imagem onde ele detectou esse padrãozinho aqui de uma diagonal subindo, que é justamente o que a Xi estava interessado. Então, a gente vai fazer um diagrama onde, na representação da nossa rede neural, a gente vai ter a imagem original, aí a gente vai dizer que existe uma camada de convolução ou camada convolutiva, que é uma camada da nossa rede neural, que para calcular a saída dessa camada, dessa rede, a gente faz esse processo que eu acabei de explicar. A gente pega a imagem, aplica cada um desses filtros, então aqui eu disse que eu quero criar uma camada de convolução composta por 3 filtros, poderia botar mais, poderia botar 5 filtros, 7, 2, quanto eu quisesse. E como saída dessa camada de convolução, eu tenho um feature map para cada convolução. Então aqui é a imagem indicando aonde que tem diagonais descendo, a imagem indicando as regiões onde tem um pequeno X e a imagem indicando onde é que tem diagonais subindo. O que a gente faz com isso agora? Então, percebam, essa camada convolutiva de convolução com os 3 filtros, ela recebeu como entrada uma imagem, fez a convolução desses vários filtros aqui e retornou uma pilha dessas imagens filtradas, que são essa pilha de 3 feature maps, mapas de features, indicando aonde na imagem original essas características correspondentes foram encontradas. Percebam o seguinte, essa camada de convolução aqui, ela recebeu como entrada uma imagem, que nesse caso eu acho que era 9 por 9. Então, ela era uma camada que tinha 81 números para ser analisado, 81 números entrando aqui como saída. E ela devolveu como saída, bom, essas 3 imagens, né? Cada uma dessas imagens aqui é 7 por 7, se eu não me engano. Se eu 1, 2, 3, 4, 7 por 7. Então, eu tenho 3 vezes 7 vezes 7, eu tenho 147 números. Então, tem alguma coisa aqui que não está muito ideal, porque uma parte da minha rede neural recebeu um conjunto de valores para analisar, que são esses 81 números, e devolveu muito mais números, devolveu 147 números. E idealmente, eu quero que a minha rede neural vá conseguindo resumir esses padrões de onde é que tem diagonais, onde é que tem X e onde é que tem diagonal subindo. Eu não quero que ela gere mais números, eu quero que ela consiga condensar isso. Então, o que a gente pode tentar fazer aqui agora é, a gente não precisa realmente saber com uma resolução super alta se tem exatamente uma diagonal descendo exatamente nessa região ou exatamente aqui. A gente quer saber se, de forma geral, assim, existe uma diagonais descendo nessa parte da imagem, superior esquerda. Então, a gente pode pegar e diminuir a resolução desses feature maps, justamente porque a gente não está tão interessado em saber em qual pixel que tem um match perfeito. A gente quer saber nessa região em geral aqui se tem um match ou não, e assim por diante. Então, isso é feito por uma outra operação que a gente chama de max pooling. Essa operação ela é uma operação matemática que reduz o tamanho ou resolução daquelas imagens filtradas, daqueles feature maps. Como que funciona o max pooling? A gente vai receber como entrada uma janela de pixels que é especificado, é o tamanho da janela que se define no algoritmo. Tá? Eu quero analisar as janelas 2x2 ou 3x2, ou enfim. E aí a gente vai movimentando essa janela por cima da imagem, que nem a gente fez quando a gente estava movimentando o filtro. E a gente pode movimentar de pixel em pixel, então movimenta um pixel para a direita, depois mais um pixel para a direita. Ou a gente pode movimentar, por exemplo, de 2 em 2. Então, primeiro ela está centrada, começando ali no pixel 1, depois ela está no pixel 3, depois no 5, depois no 7. O tamanho do passo que a gente vai movendo essa janela é o que se chama stride nesses algoritmos. Tá? Vocês vão ver frequentemente quando vocês têm que fazer o max pooling nas bibliotecas prontas de redes neurais, vocês especificam o tamanho da janela que está sendo analisada e também de quanto em quanto que ela caminha. O que é que a gente faz? Aqui a gente não vai fazer uma convolução dessa janela. O que a gente vai fazer vai ser pegar a parte
que está embaixo daquela janela sendo analisada e tentar resumir, diminuir a resolução dela. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Digamos que a gente esteja fazendo max pooling para diminuir a resolução desse feature map aqui. Tá? E eu vou fazer então max pooling numa região 2x2. Eu começo aplicando a operação de max pooling aqui. O que ela vai fazer para resumir o que está acontecendo aqui nessa região? Ela vai ver os valores da região sendo analisada e pegar... bom, tá, eu vou deslizar essa janela, assim como eu disse antes. Ela vai pegar esses valores aqui nessa região sendo analisada e retornar o maior número, que nesse caso é 1.0. E aí esse valor 1.0 vai ser armazenado nessa imagem de saída aqui. Aí, o que significa esse 1.0? Significa que, como é que eu posso resumir o que foi detectado nessa região? Eu sei que em algum lugar dessa região eu detectei uma diagonal de baixo para cima com uma certeza muito grande. E em outros lugares eu posso ter detectado um match um pouco pior. Mas então o que esse valor aqui indica é que em algum lugar nessa região de cima da esquerda da imagem apareceu uma detecção muito boa. Então é uma maneira de eu resumir o que está acontecendo. Eu estou dizendo, em algum lugar aqui tem uma diagonal. Aí depois eu faço, aqui nesse caso eu estou usando stride 2, então meu filtro andou 2 pixels para o lado, analiso essa região. De novo, o que eu vou pegar para resumir essa região e decidir o valor desse pixel da imagem resultante do max pooling é o maior valor, que é 0,33. O que isso significa agora? Que em algum lugar nessa partezinha aqui de cima da imagem, mais perto do centro, em algum lugar tem um match com certeza 0,33, que tem uma diagonal descendo. Ou seja, talvez tenha uma diagonal descendo aqui, mas eu não tenho uma certeza muito grande. E aí eu pego e faço isso para todas as regiões da imagem. E aqui no final eu tenho uma imagem que saiu desse max pooling, que é como se fosse esse meu feature map, mas com uma resolução bem menor. Ao invés de ser 7x7, é 4x4. Mas eu continuo codificando nessa imagem de menos resolução a informação que realmente me importa, que é que em algum lugar aqui por cima tem uma diagonal descendo, aqui nessa parte meio central superior da imagem também, e assim por diante. Tá? Então eu continuo tendo a informação de alto nível que eu estou tentando identificar, que são essas regiões onde essa característica de interesse está presente e aonde ela não está presente. Então, essa é a ideia do max pooling. Eu estou diminuindo a resolução aqui para manter a informação de alto nível, mas usando menos números. O que acontece agora? A gente vai pegar então a saída do max pooling em cima dessas feature maps e esses valores aqui, dizendo aonde que tem diagonais descendo, aonde que tem um X e onde é que tem diagonais subindo, esses valores vão ser dados para uma rede neural clássica. Então, vamos comparar o que estava acontecendo antes. Antes a gente estava dando diretamente os pixels da imagem a ser analisada, dando os pixels diretamente para a rede neural e torcendo para que a rede neural conseguisse, olhando diretamente os pixels, decidir se é o desenho de um X ou o desenho de uma bolinha. Agora, a gente está dando uma informação muito mais mastigada para a rede neural processar. A gente não está dizendo mais o pixel 1 está ligado, o pixel 2 está desligado. A gente está dizendo, ó, essa primeira entrada indica se tem uma diagonal descendo na parte superior da esquerda da imagem. Essa entrada aqui indica se tem um X meio no centro da imagem. Essa entrada aqui indica se tem uma diagonal subindo na parte de cima direita da imagem. Agora, com base nessas informações muito mais alto nível, fica mais fácil da rede identificar se tem um X ou uma bolinha. Porque, bom, se tem uma diagonal descendo na parte superior da esquerda da imagem, na parte inferior direita, isso já é das diagonais do X. Se, além disso, também foi detectado uma diagonal subindo embaixo na esquerda e uma diagonal subindo em cima na direita, é a outra perna do X. E aí, se além disso também foi detectado um pequeno X no centro, aí fechou tudo. E aí, então, basicamente, se todas essas entradas aqui estão ativas na entrada, é bem mais fácil para a rede conseguir entender que isso é o desenho de um X. Porque agora a descrição que a gente está dando do desenho para a rede neural não é em termos dos valores individuais dos pixels, e sim em termos da presença ou ausência desses subdesenhos, digamos, na imagem original. E aí agora essa rede neural vai ser treinada que nem a gente treinava antes. Notem o que aconteceu aqui, então. Eu tinha como entrada para a minha rede neural de convolução a imagem a ser analisada, passei essa imagem numa camada de convolução, nesse caso específico com 3 filtros, mas poderia ter mais. Tive como resultado
essas feature maps, que indicam aonde que tem a presença ou ausência dessas 3 características em diferentes regiões da imagem. Fiz um max pooling para diminuir a resolução e resumir esses feature maps, e dei esses valores dos feature maps para uma rede clássica que nem a gente estudou nas aulas anteriores. E essa rede vai ser treinada para, com base então nesses valores de entrada, entender se classificar se aquela imagem é o desenho de um X ou de uma bolinha. Tem uma coisa que a gente normalmente faz, que é o seguinte: antes da gente pegar e fazer o max pooling, fazer a diminuição da resolução, a gente vai pegar esses feature maps e passar por uma função de ativação não linear. O que significa isso? Lá naquela rede neural da aula anterior, a gente via que a entrada do neurônio tinha um monte de entrada, era multiplicado pelos pesos, e a saída do neurônio era transformada, passando essa soma, né, de θ0 mais θ1x mais θ2x2, pegava isso e passava na função sigmoide. Tinha uma transformação ali que resumia, que nesse caso mapeava esse número para o número entre 0 e 1. Nessas redes de convolução, a gente vai fazer uma coisa parecida, só que ao invés de passar cada um desses numerozinhos numa sigmoide, que mapearia cada um desses números para entre 0 e 1, a gente vai passar por uma outra função de análise que chama função ReLU. A função ReLU é o seguinte: se eu tenho aqui o meu feature map e eu quero pegar, e antes de diminuir a resolução dele com o max pooling, eu quero passar ele por essa função ReLU. O que é que o ReLU faz? O ReLU, ele vai pegar para cada um desses pixels, ele vai ver o seguinte: se o pixel for negativo, como aqui, ele substitui por 0. Se ele for positivo, ele mantém o valor inalterado. Tá? Então, essa é a transformação. Ao invés de eu passar isso aqui por uma sigmoide, que vai mapear para entre 0 e 1, eu vou pegar, se ele é positivo, eu vou manter, o ReLU mantém o mesmo valor na imagem de saída. Se é negativo, ele substitui por 0. O que significa isso? Se eu passar o ReLU, essa operação ReLU, por cada um dos pixels que eu tenho aqui, eu vou ter essa imagem de saída. O que essa imagem está me dizendo? Ela está, basicamente, eu estou mantendo inalterados só os lugares que são positivos, ou seja, só os lugares onde eu detectei com alguma certeza maior que 0, que tem pelo menos um match parcial da diagonal descendo. Os lugares onde são negativos, onde eu tenho muita certeza que não tem uma diagonal descendo, como por exemplo aqui, ele diz 0 só. Então é uma versão um pouco mais resumida ainda do feature map. Todos os lugares onde é negativo, onde, ou seja, eu não detectei uma diagonal descendo, eu só digo não detectei, é 0. Não importa o quão fortemente eu não detectei. Não importa se é menos 0,1 ou menos 0,33. Eu só substituo tudo por 0. Então, as únicas coisas que sobram, que são não 0, são os lugares onde tem algum match parcialmente positivo, que pareça indicar uma diagonal descendo. O resto eu só digo não tem. Então, o ReLU é como se fosse uma simplificação maior ainda. Tá? Tem um outro detalhe matemático que a gente não vai discutir nessa disciplina, mas que se vocês, nada impede de, ao invés de usar o ReLU, vocês usassem uma sigmoide. Só que aí a gente percebe que quando vocês usam essas ativações sigmoides, lá que era aquela função G, né, que a gente viu nas aulas anteriores, se a rede de vocês tem muitas camadas, tipo 10 camadas, 30 camadas, 50 camadas, o algoritmo de backpropagation para de funcionar. Ele não funciona muito bem, por um problema de precisão numérica. Basicamente, o que acontece é que quando vocês usam aquela função sigmoide, ela está mapeando todos os números para 0 e 1, né? Então, lá nas atualizações, lá naqueles cálculos dos gradientes, dos backpropagation, vários numerozinhos, aqueles vários deltas que a gente calcula, vão ser multiplicados por números entre 0 e 1. Então, esses números vão ficando cada vez menores. E aí, ao utilizar a sigmoide, quando eu tenho muitas camadas, quando chega para a hora de calcular os deltas lá das primeiras camadas, quase todos os deltas são numericamente iguais a 0. E aí o gradiente ali é 0 e a gente não consegue atualizar os pesos das primeiras camadas, quando tem muitas. Então, esse cálculo de ReLU, ele surgiu, na verdade, para resolver esse problema que se observou que em redes muito profundas, ao se utilizar ativações sigmoides para os neurônios, o backpropagation não funcionava tão bem mais para atualizar as primeiras camadas em redes com muitas camadas. Se a gente utiliza o ReLU ao invés da sigmoide, esse problema para de existir. Então, nessas redes de convolução, tipicamente a gente vai utilizar a ativação ReLU. Então, botando tudo junto para finalizar essa parte da aula, o que a gente tem numa rede de convolução?
A gente tem a imagem, é dada para a rede. Aqui no início a gente teve uma primeira camada de convolução composta por 3 filtros. Essa camada retornou 3 feature maps. A gente aplicou o ReLU nesses feature maps aqui, então tirou todos os valores negativos, substituiu por zero. Aí pegou as imagens resultantes, fez max pooling para diminuir a resolução delas e pegou esses feature maps resumidos e deu como entrada para uma rede neural clássica que vai aí fazer a predição se é um desenho de um X ou de uma bolinha.